Olá, turma. É a nossa revisão de análise e interpretação de dados. É curta, mas eu acho que bastante. Começando aqui por conjuntos. Conjunto é um agrupamento de elementos com as mesmas características. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, conjunto de jogadores de um mesmo time. Conjunto de números naturais divisíveis por 10. A relação entre os conjuntos, as mais pertinentes, mais importantes, são, usando esses símbolos, né? Contém, está contido, não contém, contém, não contém, está contido e não está contido. São relações de inclusão. Um exemplo, olha, os conjuntos A é formado por 0, 1, 2, 3 e 4, e B, 0, 1 e 3. Então, podemos dizer que A contém B, está contido em B, e que B contém A. O que quer dizer isso? O que eu tenho igual dos dois? Tenho 2. O que eu tenho igual? Tenho 0, 1, olha, 0, 1, 3. Então, o conjunto inteiro B está dentro do conjunto A. E ainda que 2 e 4 não está contido no B. Porque o 2 e o 4 do A eu não tenho no B. Esse aqui e esse aqui. Continuando. Então aqui, pelo gráfico, a gente consegue ver dessa forma. O conjunto E está contido no conjunto D. Então o conjunto E está inteirinho dentro do conjunto D. Correto? Então esse símbolo está contido. E ainda podemos dizer, se invertê-lo, veja, o D, o E estava apontando para lá no D. E agora o E está apontando para cá no D. Então ele só inverteu, tá vendo? Aqui o Czinho deitado, o C invertido está apontando para o mesmo lado. Então continua a mesma relação. Então o conjunto D contém o conjunto E. O conjunto D contém dentro dele o conjunto E. E o conjunto E está contido no conjunto D. Falando agora de um pouco de interseção, né? Então vamos ter aqui o conjunto A e B. A operação de interseção será somente os elementos iguais, os elementos que estão nos dois. Então, ó, interseção é esse U de ponta cabeça aqui. Então, a interseção de A e B é a interseção B. Quer dizer exatamente isso, só os números que são iguais nos dois. Então, ó, conjunto A, eu tenho 0, 5, 6, 7, 8 e 9. O B, eu tenho 5, 9, 10, 11, 13, 14. O que é igual nos dois? O que é interseção nos dois? É o 5 e o 9. Ele está nos dois conjuntos, olha. Então, o N, que é a quantidade de elementos de A interseção B, vai ser o quê? 2, não é? E o B interseção A é igual a interseção B. Essa é uma propriedade chamada propriedade comutativa. Então vamos para o próximo. Então, a representação no gráfico de Venn, no diagrama de Venn. A interseção é onde os dois estão juntos. Então aqui eu tenho o conjunto A, vem até aqui, conjunto B, vem até aqui. A interseção dos dois está aqui. São os elementos que são comuns nos dois grupos. Agora vamos falar um pouquinho de gráfico, né? Do segundo grau. A gente fez alguns gráficos e a gente usou exatamente esses mesmos números para o x, que é para plotar o gráfico, né? Então, ó,
Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nesse exemplo aqui, tá bem simples, eu só tenho x ao quadrado. Então, o que é menos 2 ao quadrado? 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Para fazer só o gráfico. Então, eu vou marcar os pontos. Agora, se eu perguntar, qual é o par ordenado deste ponto aqui? Qual é o par ordenado dele? Bom, primeiro, eu vou olhar no x. Então, esse par ordenado é menos 2. Depois eu olho no y. E 4. Então, tá aqui, ó. Aquele ponto que eu marquei, menos 2 e 4. Esse aqui. Esse é o par ordenado desse número. Desse ponto, desculpa. E se eu falar assim, qual seria o par ordenado deste aqui? Deste aqui. Eu olho primeiro no x, 1. Depois eu olho no y, 1. Então, o par ordenado deste ponto é x1 e função de x1, ou y. Isso é importante, viu? Guardem bem. Questão de limite não se preocupe. Se o gráfico, aqui tem só a diferença do sinal. Então, o anterior, o x² era positivo, agora ele é negativo. Se ele é negativo, lembrem que a carinha vai ficar triste. Se a carinha vai ficar triste, o gráfico vai ficar invertido, vai ficar virado para baixo. Se ele ficou virado para baixo, eu tenho um ponto de máximo no gráfico. Se ele está virado para cima, eu tenho um ponto de mínimo. Volta aqui só para acertar essa parte. Então, agora um pouquinho de população e amostra. Estatística é muito importante diferenciar os dois, né? Porque, aí vamos chegar lá, a população é tudo e a amostra é uma parte da população. Então, o que é dado estatístico? É um dado numérico e é considerado a matéria-prima da estatística. O que mais que eu tenho de importante? Olha, população, conjunto total dos elementos, que tem pelo menos uma característica em comum. Então, é o conjunto. Se a população é tudo, a amostra é uma parcela representativa da população. Então, é isso que a estatística vai trabalhar. Por quê? Porque para trabalhar a população fica muito caro e às vezes é impossível, né? Conseguir trabalhar com a população, com todos os dados. Por amostra. Parâmetros são valores singulares que existem na população e que servem para caracterizá-la. Então, eu posso definir o parâmetro que eu quero da população. Eu quero só a população de mulheres. Então, para definirmos o parâmetro, temos que examinar a população. E daí eu vou tirar o que eu quiser de amostra. Estimativa é o valor aproximado do parâmetro e é calculado com o uso da amostra. Então, imagina, eu tenho uma média Mi da população e eu quero calcular a média da amostra. Então, a média que eu calcular da amostra vai ser exatamente, não exatamente, mas vai ser muito próxima da média da população. Atributo. Então, os dados apresentam um caráter qualitativo. Então, ele define qualidades. Então, eu tenho uma estatística própria para tratar quando se fala de dados de atributo. Variável. Variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, tudo que varia eu chamo de variável, e é exatamente o que a estatística estuda. A estatística não estuda se for um dado que não varia, porque aí eu não preciso de estatística, se o dado for contínuo. Então, aí a variável qualitativa, o exemplo, sexo, cor, pode ser nominal ou ordinal. Nominal é simplesmente o que dá nome, e ordinal é aquele que dá ordem.
Então, ordem, primeiro, segundo, terceiro. E o nominal é o nome mesmo, é azul, branco, verde. E a variável quantitativa, que é a mais usada pela estatística, que ela reflete números. E também pode ser dividida em duas, a discreta ou descontínua, que é uma contagem de valores, e a... Ela está aqui, ó, discreta, são valores expressos através de números inteiros, contagens. Então, eu conto 10 defeitos por carro, 13 alunos que faltaram. Então, ele é uma contagem. Aqui, a contínua não, é uma medida. Lembrando que a medição ela tem intervalo infinito, por isso que é contínuo. Então, a escala nominal mede atributos que só conhecem relações de equivalência. Então, pode ser igual ou diferente. Por isso, não tem um sentido de direção, ela é nominal, simplesmente. E, na maioria das vezes, está associada a variáveis qualitativas nominais. Então, a escala nominal é a escala qualitativa nominal, que dá nome. Agora vamos falar um pouquinho de gráfico. Dá uma olhada aqui nesses números. Eu tenho aqui 20 valores. Número de defeitos por unidade. Se ele é número de defeitos por unidade, ele é discreto, quantitativo porque é número de defeitos. E é discreta porque é uma contagem. Então, eu tenho aqui meus valores. A nossa tabela, lembrando que o XI é cada valor, o FI é a frequência que ele vai aparecer, então o FI, ó, maiúsculo, e o I, como ele aparece no número inteiro, ele é quantas vezes apareceu. Então o 0 apareceu 4 vezes, o 1 apareceu 7 vezes, o 2, 5, 3, 2, o 4 apareceu uma vez só, o 5 uma vez só. A soma aqui tem que estar igual ao tamanho da tabela. Então a soma aqui é 20, a tabela lá tem que ser 20. A frequência aqui relativa, ela é o cálculo percentual. Então, como é que é a fórmula mesmo? É o XI dividido pelo somatório vezes 100. Então, 4 dividido por 20 dá 0,2 vezes 100, tá aqui ó, percentual, 20%. Então, aqui o valor 100 vezes 100 mas dá na mesma. 20%. O 7 apareceu, desculpa, o número 1 apareceu 7 vezes, equivale a 35%. A soma tem que dar 100 nessa coluna e 1 nessa. Por que 1? 100%. 100 dividido por 100 é 1. Aqui a frequência acumulada absoluta. Então, 4, primeiro eu repito. Primeiro número eu repito. Depois vem 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 1, 19. 19 mais 1, 20. Deu o valor total da tabela. Então, está correto. E na acumulada percentual, a mesma coisa. Primeiro, repito, 20%. Segundo, 20% mais 35%, 55%. E aí eu vou somando, mais 25%, 80%, mais 10%, 90%, mais 5%, 95%, mais 5%, 100%. Matou a tabela. Para mostrar isso graficamente, eu posso fazer de duas formas. Pela frequência absoluta, que é o mais usual, que geralmente eu ponho a frequência acumulada como uma linha que vai subindo assim. Então, não é muito usual fazer esse gráfico de colunas para a frequência acumulada. Mas o de para a frequência absoluta é muito comum. Então, ó, se eu ler apenas no gráfico, sem olhar a tabela, e olhar aqui, ó, um defeito. Quantas amostras teve só um defeito? Bom, um defeito é essa aqui, essa coluna aqui, ela vai até o 7. Então, para um defeito eu tive 7 amostras.
Para 2 defeitos, eu tive 5 amostras. Para 0 defeito, eu tive 4 amostras. Então, eu consigo ler e interpretar o gráfico diretamente sem a tabela. Gráfico de coluna. Então, basicamente, para essa primeira prova, esses são alguns dados importantes. Releiam todo o material para não ter surpresa, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.